Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Seguindo aí a nossa caminhada com a igreja, chegamos hoje ao dia 2 de novembro, dia em que a igreja celebra, comemora todos os fiéis defuntos, irmãos e irmãs nossos, membros das nossas comunidades ou não, que já cumpriram a sua missão nesse mundo e partiram para a casa do Pai. Como não sabemos em que estágio, né, dessa caminhada eles se encontram, a igreja hoje se reúne no mundo inteiro para fazer orações, celebrar o sacrifício da Santa Eucaristia, da Santa Missa, pelas almas desses irmãos e irmãs. Iniciemos cantando. A vida para quem acredita não é passageira ilusão, e a morte se torna bendita, porque é nossa libertação. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. No céu não haverá tristeza, doença nem sombra de dor, e o prêmio da fé é a certeza de viver feliz com o Senhor. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. O Cristo será neste dia a luz que há de em todos brilhar. A Ele imortal melodia os eleitos hão de entoar. Nós cremos na vida eterna e na feliz ressurreição, quando de volta à casa paterna, com o Pai os filhos se encontrarão. A nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus. Vinde, Santo Espírito, e do céu mandai luminoso raio, vinde, Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, a nós descei divina luz, a nós descei divina luz, em nossas almas acendei o amor de Jesus. Em nossas almas acendei o amor de Jesus.
Queridos irmãos e irmãs, seguindo aí a nossa caminhada com a igreja nesse mês de novembro, o último mês do ano litúrgico, o último mês desse tempo comum, e por ser o mês em que as realidades últimas da nossa história e da nossa caminhada de fé se apresentarão para a nossa reflexão. Mês conhecido como mês das almas, mês dos mortos, aonde a realidade da morte que nós não gostamos de pensar, de ter presente, se impõe pela liturgia da igreja. Se impõe porque pensar a morte sempre nos faz pensar a vida que estamos vivendo. Ter a morte diante de si, como uma companheira de viagem, como dizia São Francisco de Assis, a irmã morte, né? Que vai acompanhando a vida e vai matando a vida a cada momento que ela se dá. Nessa aparente contradição, né, por conta do pecado que a gente cometeu, impedindo que a vida plena que Deus pensou para nós se estabelecesse de fato, né? A partir do momento que a nossa desobediência fez com que nós nos voltássemos contra Deus, a contradição se estabeleceu. Essa contradição que se revela nessa vida que a gente vive. Uma vida que vai se desenvolvendo e na mesma toada do desenvolvimento ela vai morrendo. A partir do momento da concepção, a morte se atrela à vida, se gruda, se coloca ali, junto dela, de modo que a cada momento vivido é um momento morrido. Só que a gente não gosta de pensar nisso. Até nós, os crentes. Quantos e quantos irmãos que eu conheço que, diante do discurso da morte, sobre a morte, manda a gente bater no peito, né? Na boca, aliás. Ai, para com isso, conversa mais mórbida. Vamos viver. Sim, vamos viver. Mas viver não significa ficar alienado daquilo que a vida é. A vida marcada pelo pecado, enquanto desenvolvida nesse mundo, é um caminhar para o fim, já que a eternidade acabou se perdendo para nós nesse tempo. Somos homens e mulheres voltados para a eternidade, mas vivendo num mundo que é provisório. E por isso, não dá para negar que a morte ela vai aí, seguindo com a gente. A gente queira ou a gente não queira, a gente goste ou a gente não goste, a morte vai comendo a vida. É disso que se trata. E ter consciência disso pode, né, fazer a gente viver esse tempo, que daqui a pouco vai terminar, com mais sobriedade, fazendo escolhas que sejam mais corretas, mais acertadas. Porque a vida que até aceita a morte como uma realidade, mas que coloca a morte num horizonte de história muito distante, é uma vida que se perde nas ilusões, porque ela vai fazendo a gente acreditar que a gente tem muito tempo pela frente, né? Baseando-se nas condições que o mundo oferece e que são todas ilusórias. Ah, eu estou muito novo, não vou pensar em morte. Ah, eu estou muito forte, eu estou muito saudável, né? Acabei de fazer um check-up e os meus exames mostraram que está tudo em cima, está tudo em ordem, tudo em dia. Então, eu posso me entregar aí, porque morrer não é algo que está no horizonte da minha história, né, próximo. Está num horizonte muito longe. É isso que o mundo quer. Sabe por quê? Porque quando você coloca a morte como uma realidade muito longe de você, você acha que você tem tempo para fazer o que você quiser, enfiar o pé na jaca à vontade, cometer os delitos mil, fazer as atrocidades todas. E lá no final, quem sabe, você muda. Só que isso é uma ilusão, é uma mentira. Já que ninguém tem controle sobre a vida. A vida é um dom que Deus nos concedeu e que é controlada por Ele. Ele não nos perguntou se queríamos vir e também não nos perguntará e nem nos dirá se queremos sair, quando sairemos.
ele simplesmente toma de volta aquilo que é dele. Como o salmista diz, quando o respiro de vida que foi colocado em nós for tirado, a gente cai duro voltando para o pó de onde a gente veio. Então o mês de novembro é um mês que para muitos é um mês down, para baixo, né? A liturgia pesada, todo dia, todo domingo vai lembrar dessa morte bendita ou maldita, dependendo do como se crê. Ai, não aguento mais. Essa igreja, esse padre só fala em morte. A gente quer ir na igreja para falar de vida, sim. Mas para falar da vida de Deus, falar da morte que nos acompanha nesse tempo é fundamental. E é por isso que a igreja, sabiamente, começa o mês de novembro já no dia 1º com a festa de Todos os Santos, né? Que no Brasil, quando não cai em sábado ou domingo, é jogada para o domingo subsequente, que nós, esse ano, celebraremos domingo, né? E logo depois, no dia 2, coloca a comemoração dos fiéis defuntos, para colocar a gente cara a cara com essa realidade. Quem não gosta de pensar tem que pensar. Quem não quer encarar essa verdade vai ter de encarar. Recordar os mortos, mais do que uma lembrança daqueles que já se foram, e as orações que fazemos por eles, para que caso não estejam ainda na glória de Deus, a nossa oração possa ajudar e eles possam entrar na glória de Deus, é um dia importante para a gente pensar na vida da gente. Porque o ano que vem, nós poderemos estar no grupo dos finados. Ai, credo, padre, Deus me livre. É verdade. Aceita que dói menos. Ano que vem você poderá ser apenas uma lembrança para aqueles com os quais você conviveu e travou relações de verdade, de sinceridade. Daqui a pouco vai chegar a nossa vez. E quando chegar a nossa vez, de que jeito a gente vai encarar essa realidade? Que vai se impor. Aliás, está se impondo a cada dia, já que a vida que avança leva consigo a morte, né? Cada passo dado nessa vida é um passo comido pela morte. A gente tem de aceitar isso, entender isso. E aceitando, entendendo isso, e acertando o passo, porque daqui a algum momento o último passo poderá ser dado, né? Como diz o ditado, viva cada momento como se fosse o último, porque em algum momento será. Não sabemos quando, nem como, mas será. Para esse dia dos finados, a igreja possibilita uma série de leituras que as comunidades têm liberdade para juntar e fazer, de acordo com aquele que vai presidir a celebração, trazer o texto ou os textos que vão ao encontro do tipo de reflexão que ele quer fazer. No nosso missal, nós temos 3 possibilidades de celebração, que é a permissão que a igreja dá para cada padre presidir no dia de finados, no máximo 3 celebrações. Quem celebra mais tem aí a permissão para isso, dependendo das necessidades. Mas é uma permissão da igreja, 3 missas, então tem 3 conjuntos de leituras. Eu vou refletir aqui com vocês do missal romano, né? Missal cotidiano, a primeira missa, né? A primeira possibilidade, né? Os conjuntos de leitura, o conjunto de leituras da primeira missa proposta no dia de finados, né? No fundo, todas as propostas chegam ao denominador comum, né? Que é exatamente alimentar em nós essa esperança de uma vida que se prolonga além da morte, né? Apesar de muita gente achar que a reflexão sobre a morte é uma reflexão que parece abafar a esperança, porque já que vai morrer, morreu, acabou, né? Não. A igreja pensa na morte com o objetivo de alimentar a esperança de que a morte não é o fim de tudo, mas a morte é o começo da transformação da nossa vida. O prefácio da missa de hoje dirá para nós, para aqueles que acreditam, a vida não é tirada, mas transformada. E que desfeito esse nosso corpo mortal, mortal porque marcado pelo pecado, pecado que foi uma opção que a gente fez,
Não foi vontade de Deus? Desfeito esse nosso corpo mortal, Deus, que é mais do que a morte, e aquele que produz a morte, o produtor do pecado, o diabo, há de nos dar uma vida nova, um corpo glorioso, que sem a mancha do pecado poderá contemplá-lo face a face e participar das alegrias do céu. Então, ao mesmo tempo em que nós rezamos pelos irmãos e irmãs que à nossa frente já saíram desse mundo e foram ao encontro do Pai, nós pensamos na nossa caminhada. Não tem nada melhor para a gente pensar na vida do que se deparar com a morte. Eu, toda vez que faço uma celebração de exéquias, logo de cara eu chamo atenção para isso, né? Eu peço que todos olhem aquela realidade do caixão e a realidade daquele que no caixão está. E falo com todos os F's e R's. Amanhã serei eu, será você. Faremos daqui a pouco essa mesma experiência. E diante dessa verdade, como nós estamos? E aí puxo para a nossa vida. E começa a fazer ali uma reflexão, preparando para o ato penitencial da celebração, perguntando se a vida que a gente está levando está valendo a pena. Diante da morte, será que as nossas escolhas estão sendo as mais acertadas? Será que os sentimentos que nós estamos alimentando são os melhores? Será que tanto ódio, tanto desejo de vingança, tanta rivalidade, tanta disputa, diante da morte, valem a pena? Será que a gente está matando e morrendo por aquilo que de fato conta? Ou a gente está matando e morrendo por aquilo que diante da morte não tem o menor valor? Né? Os padres da igreja primitiva diziam isso. Quer saber o valor da vida e o que na vida vale de fato? Pense na morte. Aquilo que você não levar no caixão não tem valor. E eu ali nas exéquias faço isso, rapidamente. O que tem nesse caixão? A inimizade que você produziu diante dessa realidade que será a sua daqui a pouco vale a pena? O ódio que você reproduziu, repartiu, espalhou, diante do caixão vale a pena? As disputas e rivalidades que você alimentou valem a pena? As brigas que você travou por tanta coisa, que quando você estiver nisso aqui, não contarão mais. Será que está valendo a pena? Então a morte, ela é uma situação de extrema importância para a gente pensar nos valores que de fato devem permear a nossa vida. A ideia do fim e do não controle que a gente tem sobre esse momento, esse dia, ajuda a gente a acertar o passo. E para o crente isso é fundamental, né? Porque o crente, ele pensa na morte não como fim, mas como começo. E para o crente, que acredita que a vida se alonga após a morte, ele modifica o seu comportamento. Por quê? Porque ele começa a entender que tudo que ele faz agora terá reflexos depois. As suas escolhas feitas nesse tempo marcarão o tipo de vida que ele terá depois daqui. Então, essa reflexão constante, esse pensamento constante, ele vai acompanhando a nossa vida de homens e mulheres de fé. Eu estou com a minha língua coçando para meter o pau no fulano. Mas eu sou crente. E daqui a pouco a minha vida pode acabar, a morte. Será que se eu der vazão a esse meu desejo pecaminoso, o que vai acontecer se, após eu colocar em prática isso, eu morrer, por exemplo? Se eu morro falando do outro, o que está reservado para mim depois da morte? E se eu sou um homem de fé, eu percebo que não vai dar bom. E tudo aquilo que vai gerar uma coisa que não é boa, o homem e a mulher de fé seguram. Segura o tchan. Eu estou com a minha língua coçando. Eu deixo ela coçar até cair, mas não falo. Eu estou com a minha mão coçando para encontrar a sua cara. Mas daqui a pouco eu morro. Então são coisas que parecem bobas, mas mostram o poder que a reflexão sobre a morte tem sobre a vida que a gente leva.
E como que, na perspectiva de fé, se é que temos, esse pensamento, essa reflexão sobre a morte ajuda a gente. Porque a morte é um divisor de águas, digamos assim, né? Entre essa vida marcada pelo pecado e a vida na graça. E que as nossas escolhas aqui, enquanto a gente caminha nessa vida marcada pelo pecado, se as nossas escolhas são para uma vida de graça, é a vida de graça que nos espera. Se esse desejo de uma vida na graça de fato nos acompanhou e nos norteou, é o que a gente terá depois. Então, o dia de finados é muito importante, esse mês de novembro é muito importante para quem de fato está nesse caminho de fé, né? E a primeira opção, né, a primeira proposta de missa que o missal nos traz, nos coloca a primeira leitura do livro de Jó, capítulo 19, versículo 1, depois os versículos 23 a 27, né? O livro de Jó que a gente já meditou algumas semanas, né? Esse livro que é construído para confrontar a ideia equivocada de Deus como um Deus que retribui. O Deus produzido pela teologia da retribuição. E que quebra a ideia de um Deus que é amor. E que vem ao nosso encontro. E que não faz porque nós merecemos, faz porque ele é bom. Mas a teologia da retribuição diz que não. A teologia da retribuição diz, né, o contrário. Diz que Deus não age, Deus reage. E a reação de Deus é proporcional àquilo que a gente faz. Então, se a gente faz o mal, Deus se torna maldoso. Se a gente faz o bem, Deus se torna bondoso. Deus é aquilo que a gente quer. E isso é uma mentira. Se Deus é aquilo que a gente quer, ele se torna um ídolo, uma construção nossa. Se é a gente que, como uma marionete, movimenta Deus, para ser assim ou assado, Deus deixa de ser Deus. Deus é. E é somente aquilo que ele é. Nada que é contrário. E a palavra nos diz que Deus é amor. E que em Deus só há aquilo que é consequência do amor. Deus só faz aquilo que está atrelado ao amor. É por isso que castigos, vinganças, mesquinhez, ódio, não podem estar nas costas de Deus. E o livro de Jó é construído para isso. Primeiro, para que nós compreendamos que Deus é Deus e que ele não é de acordo com aquilo que a gente faz. Deus é bom. A gente pode ser o que a gente quiser, desejar e escolher. Deus continuará sendo bom. Deus é amor. A gente pode ser, fazer o que a gente quiser. Ele continuará amando. Deus quer salvar. Independentemente do que a gente seja ou faça, ele vai continuar querendo salvar. E vai se movimentar no desejo de salvar. Nunca o contrário. Ah, então por que tem o contrário? Aí o livro nos apresenta o diabo, adversário de Deus. E desde as primeiras páginas vai mostrar para nós que o mal, a dor, o sofrimento são consequências da ação desse adversário na nossa vida. Que Deus até permite, para ver se a nossa fé ela é capaz de manter a nossa ligação com Deus, mesmo quando a situação não é a mais adequada. Então, na vida de Jó, todo esse quadro acontece. Num primeiro momento, Jó é rico, tem prestígio, tem poder, tem família, honesta, correta. Mas Jó é um homem justo. E aí toda a vida boa que ele leva parece ser consequência da justiça que ele tem, que ele vive. E aí o diabo entra em cena com a permissão de Deus para ir tirando de Jó tudo que Jó tem, que garante a sua vida. Achando que quando Jó perdesse tudo, ele iria se tornar um descrente, ia desacreditar de Deus. Mas não é isso que acontece. Jó vai resistindo bravamente
a todas as perdas e a todas as palavras que chegam até ele que tentam colocá-lo contra Deus. Ele vai resistindo. Então, tem três amigos que aparecem sabendo da desgraça de Jó, mas que chegam ali não como amigos, mas como pessoas que querem jogar a última pá de cal em cima de Jó. Querem porque querem que Jó diga o que ele fez de mal para me receber de Deus o castigo. E Jó não aceita que Deus castigue, porque ele não fez nada de mal. Se Deus castiga, então Deus é injusto. E se Deus é injusto, esse Deus não serve. Se Deus castiga aquele que é justo, então esse Deus é ele que é injusto. E um Deus injusto, que não ama, que se vinga, que castiga, está tudo fora do tom desse Deus que é amor. Então, aqui nesse capítulo 19, Jó já recebeu a visita desses amigos, Jó já está, né, pelas tampas, com tudo que está acontecendo e com esses amigos falando nos seus ouvidos que ele é um miserável, que ele tem que reconhecer que ele não presta e é por isso que ele está sendo castigado. Jó não aceita a sua situação como castigo. Tem que ter uma outra explicação. Toda desgraça que está acontecendo com ele não pode ter saído de Deus. Ele não aceita isso. Ele não aceita nem sequer pensar que de Deus pode vir toda a dor, todo o sofrimento que ele está experimentando. E aqui nesse capítulo 19, na leitura de hoje, no Dia dos Finados, ele dá a entender, né? É a primeira vez que, de maneira assim, mais explícita na Sagrada Escritura, a gente tem uma menção à possível ressurreição dos mortos. Porque Jó fala de uma possibilidade de ele, se não conseguir ter um cara a cara com Deus nesse mundo, que ele acredita que depois que esse tempo passar, ele vai contemplar esse Deus face a face. Para que todos os véus que estão agora, nesse momento, encobrindo o seu olhar e que o impedem de perceber Deus do jeito que Deus é, esses véus vão cair por terra. E ele vai poder reconhecer que Deus é Deus. E que de Deus só vem aquilo que é bom. E que mesmo que a vida o leve para a sepultura, da sepultura Deus salvará a sua vida. E esse texto, então, do Dia dos Finados, é um grande alento, um grande acalanto. É um texto que alimenta, de fato, a nossa esperança, a nossa fé nesse Deus, que caminha com a gente nesse mundo, que deseja que nós caminhemos com Ele, não obstante os obstáculos que essa caminhada coloca, na certeza de que quando tudo isso acabar, quando tudo isso passar, esse tempo, esse espaço que nós ocupamos e vivemos, ele vai nos dar aquilo que de fato ele tem para nós, a vida plena, a vida eterna, o céu, como nós falamos. Então diz o texto de Jó hoje. Jó tomou a palavra e disse, respondendo aos amigos que foram ter com ele: Gostaria que minhas palavras fossem escritas e gravadas numa inscrição, com ponteiro de ferro e com chumbo, ou seja, ele quer que as palavras que ele vai dizer, fiquem para sempre, para ninguém mais ter dúvidas, para servir de lição para as gerações posteriores, gravadas na rocha para sempre, para ninguém nunca mais esquecer. E o que ele quer que seja gravado com ponteiro de ferro e com chumbo, gravadas na rocha para sempre? Eu sei que o meu Redentor está vivo. Olha aí. E que por último se levantará sobre o pó. Ó, a fé aqui na ressurreição que se coloca implicitamente. E depois que tiverem destruído essa minha pele, na minha carne verei a Deus. Olha aí. Essa boa nova não pode deixar de estar de fato numa inscrição com ponteiro de ferro e com chumbo, cravadas na rocha para sempre. Essa palavra, ela é uma palavra de conforto, de consolo, que alimenta de fato a fé e a esperança do crente. Eu sei que o meu Redentor está vivo e que por último se levantará sobre o pó. E depois que tiverem destruído essa minha pele, na minha carne verei a Deus. Eu mesmo verei, meus olhos o contemplarão, e não os olhos dos outros. Que é o que os amigos, entre aspas, queriam fazer Jó aceitar.
a ideia que eles, amigos, tinham sobre Deus, a maneira como eles enxergavam Deus. E Jó deixa claro aqui, não quero enxergar Deus pelos olhos dos outros, eu quero enxergar Deus com os meus olhos, e sei que esse dia vai chegar. E aí eu o verei tal qual ele é. E todos os véus e todas as ideias contraditórias, equivocadas, erradas, cairão por terra. Que beleza de leitura. Já no Primeiro Testamento, livro de Jó. Deus alimentando a fé dessa comunidade para a esperança de uma vida que se prolonga para além da morte. Aonde a vida que Deus pensou será plena para aqueles que estiverem aí buscando, fazendo, enfim, né? Tentando a todo custo, nesse mundo caótico, viver nessa harmonia plena com Deus. É por isso que o salmo proposto nessa primeira missa é o Salmo 26, para responder essa leitura de Jó. O Senhor é minha luz e salvação. O Senhor é minha luz e salvação, de quem eu terei medo. O Senhor é a proteção da minha vida, perante quem eu tremerei nada. Falsos amigos, discursos erráticos, errados, contrários, nada disso. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isso que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida, saborear a suavidade do Senhor e contemplá-lo no seu templo. A vida do crente nesse mundo é vivida a partir desse desejo, ou em função desse desejo. Ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. É a vossa face que eu procuro. Não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. A segunda leitura dessa primeira proposta de missa para os finados é tirada da carta aos Romanos, capítulo 5, 5 a 11, aonde São Paulo vai falar dessa esperança do crente, que não decepciona. Essa esperança que é alimentada e fortalecida a cada dia, porque o Espírito de Deus foi derramado em nós, nossos corações. E esse Espírito de Deus nos revela, nos ensina que nós temos um Deus que é por nós. Um Deus que é Pai, Pai nosso. E que como um Pai não quer a nossa perdição, mas a nossa salvação. E é nessa experiência com esse Deus, que o Espírito possibilita em nós, é que nós alimentamos essa certeza, essa esperança que hoje nós celebramos, de um dia viver com Ele para sempre no céu. Leitura também forte do apóstolo, que quer alimentar a fé da comunidade de Roma e também a nossa. Então diz São Paulo aos Romanos: irmãos, a esperança não decepciona. Essa esperança de vida nova não decepciona. Por quê? Porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. O Espírito que nos ensina, o Espírito que nos recorda tudo que Deus em Jesus disse e fez, para que a gente continue dizendo e fazendo. Com efeito, quando éramos ainda fracos, Cristo morreu pelos ímpios no tempo marcado, pagando a nossa dívida de pecado, com seu sangue derramado na cruz. Por isso agora a vida plena de Deus é possível a nós. As portas do paraíso foram reabertas para que nós pudéssemos entrar. Basta a gente aceitar e provar a nossa aceitação com uma vida que busque ser fiel àquilo que Deus espera. Pelo menos. Dificilmente alguém morrerá por um justo. Por uma pessoa muito boa, talvez alguém se anime a morrer. Pois bem, a prova de que Deus nos ama é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores, olha aí. Deus não morreu depois que ele percebeu que a gente se converteu. Ele morreu para que nós nos convertamos. Isso é próprio do amor. O amor não faz porque o outro merece. O amor faz para que o outro se torne merecedor. O amor toma a iniciativa. E tudo aquilo que os amados fazem são ações segundas, são respostas. Muito mais agora que já estamos justificados pelo sangue de Cristo, seremos salvos da ira por ele. Quando éramos inimigos de Deus, marcados pelo nosso pecado só por ele, fomos reconciliados com ele pela morte do seu filho. A morte de Jesus quebrou as barreiras.
que nos separavam do amor do Pai. Quanto mais agora, estando já reconciliados, seremos salvos por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É por ele que já desde o tempo presente recebemos a reconciliação. E o evangelho de hoje, dessa celebração proposta, a primeira, é João 6, 37 a 40. João 6, 37 a 40, contexto do grande discurso de Jesus na sinagoga em Cafarnaum, só para a gente lembrar. Discurso esse que Jesus faz depois que no deserto, no dia anterior, ele multiplicou pão e saciou a fome de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Diante do fato ocorrido, a multidão alimentada quis que Jesus fosse rei. Queria proclamar Jesus rei. Mas Jesus, percebendo que aquele povo não estava entendendo quem ele era, não havia entendido o sinal da multiplicação dos pães, fugiu. E todo mundo ficou doido procurando. Passou a noite toda procurando, encontrou Jesus em Cafarnaum, do outro lado. O povo estava no deserto, teve de atravessar novamente o mar e ir para a cidade. Encontraram Jesus em Cafarnaum no outro dia cedo e perguntaram a Jesus: Senhor, onde o Senhor estava? Procuramos o Senhor o tempo todo porque queremos que o Senhor seja nosso rei. E Jesus ali começa um discurso que vai evoluindo para mostrar àquele povo que o desejo dele não fazia sentido, o desejo do povo. Que o povo estava querendo que Jesus fosse rei, não porque compreendeu Jesus, que tipo de rei ele é, que tipo de reinado ele quer estabelecer, as condições. O povo quer que Jesus seja rei porque ontem sentiu fome e Jesus alimentou. E Jesus vai falar: não me busque pelo pão que perece, me busque pelo pão que dá a vida eterna. O pão que é da vida eterna é a minha carne, dada para a vida do mundo. E esse discurso vai não crescendo. E na missa de hoje dos finados, a gente tem uma pequena parte desse grande discurso, né? Capítulo 6, versículos 37 até o versículo 40. E o que diz Jesus nessa parte? Ele vai falar, né, dessa missão que o Pai lhe confiou, que é salvar, que é resgatar, que é trazer de volta todo aquele que o pecado jogou para longe e levou para longe. O Pai confiou a ele essa missão e ele vai cumprir essa missão até o fim. Ele não vai perder nenhum daqueles que o Pai lhe deu. Ele vai à morte se preciso for e irá. Ele vai derramar o seu sangue se preciso for e derramará para salvar todos aqueles que o Pai confiou a ele. Ninguém se perderá. Então diz Jesus aqui: todos os que o Pai me confia virão a mim. E quando vierem, não os afastarei. Pois eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Eu sou o primeiro missionário do Pai. Não estou aqui para fazer o que eu quero. Estou aqui para fazer aquilo que o Pai me mandou fazer. E o Pai me mandou salvar, resgatar, purificar, tirar das garras da morte aqueles que as garras da morte estão matando. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Quando o mundo achar que venceu, eu dou a cartada final e mostro que quem venceu sou eu. Eu tiro das garras da morte todos aqueles que o Pai me confiou. Pois esta é a vontade do meu Pai, que toda pessoa que vê o Filho nele crê tenha vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. E com essa palavra, nós encerramos a reflexão desse dia 2, dia dos finados, dia em que a igreja se reúne para lembrar todos aqueles que já partiram. Dia de saudades intensas, imensas, sobretudo para quem perdeu entes queridos nesses últimos dias ou até no dia de hoje. São muitos. Mas que essa saudade não se transforme em desespero, porque o crente espera. Espera em Deus essa vida plena, essa vida nova. E queremos pedir a Ele que a vivência desse dia, da liturgia desse dia, nos encha dessa esperança, alimente a nossa fé e nos faça enxergar para além do muro do cemitério a vida que se prolonga, a vida nova, a vida plena, a vida eterna que Deus tem para cada um. Que Deus nos ajude, assim seja.
A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. O sentido de todo viver eu encontro na fé e no amor. Cada passo que eu der será buscando meu Senhor. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. Peregrinos nós somos aqui, construindo morada no céu. Quando Deus chamar a si, quem foi na terra amigo seu? A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. A certeza que vive em mim é que um dia verei a Deus, contemplá-lo com os olhos meus, é a felicidade sem fim. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É isso aí. Um excelente dia para todos. Que Deus abençoe cada um.